Se você quer ficar com o shape Magra Pro Max, sabe aquelas bem definidinhas, assim, a perna definida, glúteo bem arredondado e durinho, sem aquela gordurinha da bananinha, abdominal bem marcado, amarradinho, já aparecendo uma definição, bracinho mais definido, as costas definidinhas para você colocar aquele vestido que mostra as costas e você arrasar aí na festa, você precisa comer carboidratos. E eu sei que o carboidrato ele é completamente associado ao aumento de percentual de gordura, que as mulheres têm medo de comer carboidratos, mas num físico como esse é de suma importância. Já vou explicar rapidamente o porquê. Porque assim, você precisa ter um percentual de gordura baixo para apresentar toda essa característica que eu falei no início do vídeo, certo? O percentual de gordura tem que estar baixo. Só que se você não tem densidade muscular, você simplesmente vai ficar soft, que a gente fala, ou seja, a tua pele está mais para dentro, o músculo também está mais para dentro, parece até que você está com o percentual de gordura mais alto porque não tem aspecto de definição. Então você tem que ter o percentual de gordura baixo para encostar nesse músculo, a pele encostar no músculo, mas tem que ter um músculo que empurre essa pele para aparecer o contorno muscular para aparecer o tônus, a definiçãozinha ali. Só que, obviamente, se você comer em demasia, vai aumentar o percentual de gordura. Por isso que nesse vídeo eu vou te explicar, obviamente, o porquê eu já falei, mas a quantidade, manter uma sensibilidade à insulina, como você faz para manter a sensibilidade à insulina, os testes e o que você deve esperar dos testes quando você vai fazer as estratégias de carboidratos que eu vou te ensinar nesse vídeo, os horários que vale mais a pena consumir o carboidrato, enfim, esse vídeo tá sensacional. Então, já deixa o like da confiança. Pô, Dani, vou deixar o like agora. Lá no final do vídeo, não gostou? Não tem problema, tira o like. Mas até lá, né, se em algum momento desse vídeo fizer sentido para você, se algo que eu falar aqui você conseguir aplicar no teu dia a dia aí, imediatamente, a partir de hoje, pode ter certeza que eu vou ficar feliz e você de recompensa considere se inscrever no canal. Talvez você não me conhece, mas eu sou o Dani, sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e para mim é sempre uma alegria poder compartilhar conteúdo com você aqui, quase que diariamente no YouTube, né? Bem, o porquê que você deve comer esse carboidrato se você atinge esse físico, se você quer atingir o shape Magra Pro Max, né? Primeiro, pensa comigo assim, não confunda as coisas. Você já está no caminho, já está com o percentual de gordura baixo, faz sentido o que eu vou falar aqui. Dani, meu percentual de gordura não está tão baixo, eu tenho uma barriguinha, a gordurinha ali da bananinha está aparecendo, ainda tem um culotinho, aí talvez não seja tão interessante, de fato a dieta tem que ser mais ajustadinha para ti. De fato você vai precisar de carboidratos, nem que seja para manter a intensidade no seu treinamento, se você estiver nessa condição. Mas agora, a menina que já está com o percentual de gordura baixo e quer apresentar mais definição, aí faz sentido o que eu vou falar nesse vídeo. E de fato, como eu falei anteriormente, o primeiro ponto é, para aparecer mais definição, você vai precisar ficar com o músculo cheio e quando você come carboidratos, você estoca esse carboidrato como forma de glicogênio muscular, tem glicogênio hepático e tal, mas se atenha na forma de glicogênio muscular, o que deixa o seu físico mais arredondado, que dá a sensação do músculo estar mais cheio. Então esse é um primeiro motivo do porquê você deve comer. Segundo, é que para você ter o shape Magra Pro Max, aquele shape mais definido, ele não é hard que nem uma menina com shape cavalona, mas aquele shape mais definidão, você precisa ter intensidade no treinamento. E para você ter intensidade no treinamento, por vezes você vai ter que comer mais carboidratos para conseguir aguentar séries mais longas, para conseguir aguentar a intensidade, ou seja, a carga de fato do seu treinamento. Então, o carboidrato ele também se desloca para o treinamento. E já que a gente está falando de treinamento, é importante lembrar que a importância do treinamento seja para qual físico você busque. Por exemplo, você vem no Nutri, você começou com a minha consultoria aqui. Eu vou fornecer mais comida, obviamente a nossa ideia é estética, mas vou fornecer mais comida, mas para que você possa treinar melhor.
Você vai no quiroprata, o quiroprata vai te alinhar ali para que você possa treinar melhor. Você vai no médico, ele vai te receitar os Danones lá para você treinar melhor. Você vai no treinador, você contrata um personal, por exemplo, para você treinar melhor. Percebe que toda a linha fitness está dentro de um bom treinamento. E é importante falar isso para vocês, porque, por exemplo, na minha consultoria online eu faço a prescrição de dieta, treino e acompanhamento semanal. Tudo bem, só que dentro dessas 3 pilares aqui, o que eu mais tenho que cobrar da galera é na parte de treinamento. Às vezes a menina já gosta de treinar, mas não consegue empregar intensidade no treino, ou às vezes acaba faltando no treinamento, não tem uma boa divisão de treinamento. Então o treino é tão importante que comer carboidratos, ele fica associado também ao treino dessa pessoa. Se o treino for mais xoxo, não adianta a gente socar de carboidratos. Se o treino for mais intenso, está na hora de colocar mais carboidratos. Então a ideia era de falar do porquê do carboidrato, acabei entrando em intensidade de treinamento. Só para a gente fechar a parte da intensidade do treinamento, que eu acho tão importante mesmo, no treino, quando você prescreve 4 de 10 é muito subjetivo ao paciente, no caso, quando eu prescrevo. E eu entendo isso. Por isso que lá na minha consultoria online, eu deixo descrito embaixo, eu tenho um aplicativo de treino que é o Workout, inclusive um apoiador do nosso canal aí, um abraço para vocês, o Igor lá, a Bia do Workout. Eu deixo embaixo, tem o videozinho, tem a série e embaixo eu deixo descrito o que eu preciso que a pessoa faça. Mas em tese, para você fazer uma série válida lá dentro da academia, você precisa ter uma carga adaptada para você, no seu nível de intensidade. Claro que você sempre vai buscar um pouquinho a mais, mas dentro do seu nível de intensidade, você precisa ter uma boa amplitude de movimento, sendo uma amplitude ótima, e também um controle total do movimento. Se você tiver esses 3 aqui, quando a menina me manda, a mulher me manda vídeo, eu já vou analisar isso. Pô, se a carga está dentro do ajustado, se a biomecânica está correta, obviamente, amplitude e controle do movimento. Aí eu tenho certeza que ela está atingindo a tensão muscular que a gente precisa para ter a hipertrofia. Então, veja, o carboidrato ele é 100% associado ao seu treinamento. Por que comer mais carboidrato? Para aumentar a intensidade do seu treino, para que seu músculo fique mais cheio também, afinal a intensidade do treino também aumenta a densidade do músculo e isso faz com que apareça o aspecto de definição. Logo, o quanto nós devemos comer? Isso é muito relativo de mulher para mulher. Tem mulher que vai ter um dia de carboidrato alto muito menor do que outra e vice-versa. Por quê? Porque cada organismo ele responde de um jeito, como a gente estava falando aqui. A questão da densidade muscular. Se você é uma mulher que já treina há mais tempo, certamente você tem maior estoque, poderia ter maior estoque de glicogênio muscular, portanto poderíamos comer um pouco mais. Pô, Dani, eu estou começando agora, sou magrinha, mas ainda sou meio soft, o físico ainda não tem aquela densidade, então se você comer mais carboidrato do que você ia falar merece, mas que você deve, automaticamente vai ficar mais embaçado. E eu falei você merece carboidrato porque eu lembrei de uma professora que eu tive. Eu fiz a especialização em medicina do esporte aqui na Federal do Paraná e aí tinha a professora Renata lá, uma professora que de todos, que a maioria era médicos daqueles professores, ela era nutricionista, inclusive é uma doutora da Federal, né? E nossa, cara, acho que só tinha eu de nutricionista. Tinha eu, no máximo mais um ali, de nutricionista na turma, mas ela pegava no meu pé, cara. Nossa, para fazer aquele artigo final, mas ela me enchia o saco. E foi bem legal, porque eu comecei a minha finalização, basicamente o TCC daquela especialização em medicina do esporte, já foi falando sobre compostos bioativos na dieta de fisiculturistas, porque na época a hipótese que eu tinha era que fisiculturista só tinha dieta de batata doce e frango, então faltava frutas, legumes, vegetais, o que traria mais compostos bioativos, ou seja, uma resposta até mesmo anti-inflamatória para o treinamento deles. Então, o carboidrato sempre foi muito importante. E ela falava assim, Dani, só come carboidrato quem merece. E quem merece? Quem treina pesado, quem realmente treina. Mas em termos de quantidade,
Na literatura, a gente já parte de treinamento com mais intensidade, parte de 5 gramas de carboidrato por quilo corporal. Já na minha prática clínica, eu vou ser bem sincero, isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu vou dar um exemplo meu agora. Dani, eu sou um atleta pesado, normalmente meu peso médio é ficar em 100 quilos. Se eu solto a mão, vai para 110, vai para 105. Só que eu não respondo muito bem a carboidrato. Comer carboidrato não muda nada na minha intensidade no meu treino. E por outro lado, eu me sinto mais embaçado, não me sinto, parece que o físico perde um pouquinho de definição. Mas isso é uma característica minha. Da Magra Pro Max, normalmente o percentual de gordura já era baixo de forma genética. E esses assim, aí a gente taca carboidrato. Eu lembro que uma vez eu atendi uma atleta e era assustadora a quantidade de biquíni, que seria um shape de Magra Pro Max. O que a gente colocava de comida ali era surreal. Então isso é muito subjetivo. Eu te recomendaria que de fato você entrasse na minha consultoria online, porque aí eu te avalio por foto, pego todo o teu histórico e aí eu consigo te dizer com mais certeza, pô, faça isso, isso e isso. Aqui é mais um caminho para você testar. Inclusive, coloquei aqui, ó, faça testes e o que esperar desses testes. Então, por exemplo, agora mesmo acabou de sair um rapaz aqui do consultório e aí eu comecei a iniciar um teste com ele de 2 dias de carboidrato bem baixo, quase zero carboidrato, e um dia de carbo mais alto. O que eu espero? No caso dele, que era emagrecimento, eu espero que ele melhore essa sensibilidade à insulina e que ele responda melhor ao emagrecimento e o percentual de gordura baixo, porque a gente já está numa longa caminhada. Ele está comigo desde maio, acabei de atender ele, está até com a avaliação aberta ali. Desde maio de 2025 até hoje, então ele já vem numa progressão. É uma forma de resposta. Agora, quando você já está comendo bem, já também está num ritmo legal, às vezes fica como resposta de carb up. O que é um carb up? É quando você vem numa dieta restrita e aí você coloca mais carboidrato. Tem gente que gosta de fazer o cheat meal, né, que seria colocar comida suja. Eu gosto de fazer o carb up, que é colocar um dia de mais carboidrato. Então vamos só supor, você está 5, 6 dias de carbo bem baixo, aí colocamos o carboidrato alto. O que eu espero dessa resposta? Que a menina fique mais seca, que diminua a retenção, que aquele físico puxe e que ela apareça mais definição. Tem que ter um olho clínico para isso. Se você me faz isso num ciclo menstrual, por exemplo, num período que você possa estar na TPM, a menina vai se olhar no espelho e mesmo se ela tivesse melhor, ela vai achar pior. Então você tem que saber o que você espera desse teste. E aí, por exemplo, você faz um mês de carbo mais baixo, outro mês de carbo mais moderado, outro mês de carbo mais alto. Você vai testando, cara. É uma jornada, não é um shape Pro Max, você não constrói de um mês para o outro. Você consegue perder 10 quilos num mês usando Mounjaro ou não. Já vi isso de boa. Agora, 10 quilos de massa em um mês é impossível, não tem como. Você pode tomar qualquer hormônio que for, não vai conseguir. Certo? Então, basicamente, é isso que você tem que esperar. Teu físico tem que responder melhor, você tem que se sentir melhor. Não necessariamente só com mais potência no treino, que também seria uma resposta, mas fisicamente, espelho. Como é que teu corpo responde? E há infinidade de estratégias, né? Por exemplo, eu coloquei aqui o ciclo de carboidratos, que é uma estratégia que eu gosto muito. Eu gosto de usar o seguinte: quanto mais cascuda é a mulher, cascuda no bom sentido, de tipo assim, aguenta fazer dieta sem ficar furando, sem necessidade de sair da dieta, a menina faz dieta de verdade, começamos com um dia de carbo bem baixo e um dia de carbo alto. Depois, cara, beleza, já vi uma resposta aqui. Agora, 2 dias de carbo baixo, um dia de carbo alto. 3 dias de carbo baixo, um dia de carbo alto. E aí você vai progredindo, você vai conhecendo a pessoa. Porque, por exemplo, você vê que, às vezes, 3 dias de carbo baixo, a menina já começa a ficar irritada, começa a ter dor de cabeça e tudo mais, mas no 4º dia que ela faz o carbo alto, pô, já dá um up, o físico responde melhor, ela tem mais energia, psicologicamente ela fica mais preparada, aguenta mais 3 dias de carbo baixo. Essa é uma média. Tem gente que aguenta mais dias. Em preparação, normalmente quando eu vou preparar uma biquíni, alguma coisa assim, aí eu faço até mais dias, chegando a 7 dias de carbo baixo, ou às vezes a dieta linear é dia de carbo, sempre baixo,
e aí eu vou lá e faço a refeição livre, que daí dá uma melhorada no psicológico como um todo. É uma estratégia. Mas também nós temos estratégias que envolvem o horário da refeição para essa mulher. Por exemplo, o horário do consumo do carboidrato, aquela estratégia Carb Backloading, que aí você concentra a grande maioria, se não a sua totalidade de carboidratos, após o treinamento. Por quê? Porque quando você estimula no treinamento, você aumenta a sensibilidade de receptores que podem aumentar a probabilidade dos estoques de glicogênio muscular. Então a pessoa já estava em uma depressão de glicogênio. Ela treinou, ela puxou mais aquele físico. Aí depois eu venho e coloco carboidrato em seguida do treinamento. Geralmente responde muito bem. Aquela hora que começa a aparecer a veia na perna, quem já está com o percentual de gordura bem baixo já começa a aparecer veia abdominal, né? Então é uma estratégia válida também. Usamos isso por vezes até mesmo no fisiculturismo em diversos momentos. Lembra que eu falei num vídeo de Magra Pro Max? Eu já falava sobre isso. Falava, cara, os caminhos para você chegar aqui é o mesmo para chegar a ganhar um troféu desse. Por vezes, uma é para tirar uma foto legal. A Magra Pro Max diz que gosta de ser magra com roupa larga, né? É para colocar uma roupa larga e tirar uma foto legal, e às vezes outra vai caminhar para ir para o fisiculturismo, para uma competição. O caminho é o mesmo, o que muda é o final, a finaleira, mas o caminho é o mesmo. E o que você tem que se preocupar nesse caso? É sobre a sua sensibilidade à insulina. Afinal, se você for consumindo mais carboidratos, você vai liberar mais insulina, e liberando mais insulina, obviamente, pode chegar num momento que você perca um pouquinho dessa sensibilidade. E por que isso é ruim? Porque a insulina tem a função de colocar esse açúcar circulante dentro da sua célula para você usar ela como fonte de energia de fato. Só que quando ela não para de fazer a função, mas ela diminui a qualidade, a eficácia dessa função, você começa a ficar com mais retenção de líquido. Você começa a expressar mais a promoção do acúmulo de gordura, entende? Então, para alguns atletas, eu já vi isso, a gente faz exame, a pessoa está ali com 2, 3 de insulina no exame, e aí chega no final do off, já está com 16, 17. Obviamente, longe de ser uma patologia de resistência à insulina como diabetes, mas para um atleta isso não é legal. Inclusive para alguns atletas ou pessoas que estão nesse nível de performance que você busca, 6, 7, 8, 9 de insulina já pode ser alto, já não tem respostas boas. Então você pode fazer de forma clínica perceptiva, eu tenho olho para isso. Apliquei a estratégia, não está respondendo como eu espero, eu já mudo a estratégia. Mas às vezes, Dani, eu não tenho muita essa habilidade, faz exame. Fez ali teste de insulina, exame de insulina, passou X dias, passou X meses, faz de novo. Tava 16, agora tá 9, depois vamos tentar baixar mais um pouquinho, ou vice-versa. Então você pode fazer pelo exame bioquímico ali que já dá um norte mais assertivo, inclusive. Mas para quem tem olho clínico, consegue ver se está dando certo ou não, independente do exame, né? E esse é o maior problema do carboidrato, tá? Depois tem outros problemas que seria assim, o consumo elevado de carboidratos pode te dar gases, normal e esperado, principalmente os food maps ali, mas eu falo que todos os carboidratos são food maps, alguns vão dar mais gases, vão fermentar mais no intestino e outros menos, mas aí a mulher vai lá, come batata doce, distende o abdominal, ela, no meio de carbo alto ainda está colocando brócolis, está colocando feijão, está colocando cebola, está colocando alho. Aí dá aquela distensão abdominal que não é legal. Às vezes a mulher não consegue comer a quantidade de carboidrato adequada para ela. Isso aconteceu, eu lembrei da Lana agora, uma paciente minha, cara, shape lindo, conseguiu passar por um processo de finalização, desidratação, shape muito top mesmo. Tem foto dela lá no meu Instagram, inclusive. Teve uma evolução absurda, muito bonita. E nós com ela, o que eu fiz?
ela veio de indicação do personal dela, então ela já tinha uma dieta boa, que ela já vinha de outra profissional, só que estava estagnado nos resultados. Inclusive, para mim é normal isso. A pessoa chegar para mim assim, já estou 2, 3 anos treinando e não estou tendo mais resultado. E vem aqui, eu tenho que resolver a pendência, né? Com ela eu falei assim, segura a bronca, vamos subir de comida, você vai treinar, eu sabia que ela treinava pesado, você vai treinar bem, depois no final nós vamos fazer uma finalização, vamos tirar. Conforme eu fui subindo de comida, ela me trouxe esse relato. O percentual de gordura dela não subiu, se manteve em 11, 12% ali, mas ela se sentia inchada, se sentia retida. E esse inchaço, por vezes, era pelo volume de comida, principalmente carboidrato, que estava dando gases. Aí o que eu fiz? Mantive por um período a mesma quantidade calórica, mas eu subi um pouquinho mais de proteína, um pouquinho mais de gordura e diminuí carboidrato. Assim ela conseguiu manter a quantidade do treino, a intensidade do treino, sem necessariamente o ônus de se sentir desconfortável no intestino propriamente dito. Entende? Então esse é o ponto que você tem que observar em você. Então, além da resistência à insulina, da baixa sensibilidade à insulina que pode acontecer com o consumo alto de carboidrato, também tem a distensão abdominal. E aí, em alguns casos, esse não foi o caso da Lana, mas em alguns outros casos, a gente acaba colocando mais comida, a menina não consegue comer a quantidade total. Quando ela não consegue comer, a gente começa a fazer uma coisa, que é colocar alimentos que tenham mais calorias em menor volume. Normalmente esse está associado com mais açúcar e, por vezes, até mesmo lactose. E aí, esses também geram mais distensão abdominal, mais flatulência, mais desconforto, que pode deixar o físico mais embaçado. Então, quando chega num ápice do consumo de carboidrato, nem sempre só comer mais é melhor. Por isso que eu falei, tem que ter o olho clínico para você saber para qual caminho. Fazer isso aqui sozinho é quase impossível. Tem que ter uma pessoa que entenda do negócio, senão também não vai dar certo. E por último, e não menos importante, é você ser fiel aos seus carboidratos, né? Eu sempre falo que fazer dieta é um relacionamento, né? Tem como você ter um relacionamento e dar umas escapadinhas por fora? Não tem como, vai dar ruim. Então o carboidrato é a mesma coisa. E por que eu digo isso? A gente estava falando agora em relação à distensão, flatulência e tudo mais. Beleza. Quando você sabe o que você está comendo, você é linear. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da Lana que nós conversamos. Pô, a dieta dela começa com mamão e iogurte porque ela gosta muito e se sente confortável para treinar. Depois é arroz, feijão, carne. Aí depois, à tarde, é fruta. Aí depois, se eu não me engano, daí eu passei 2 pães ou 3 pães francês para ela, que seria o pãozinho de sal, que alguns falam por aí. E à noite, arroz, feijão, carne e tudo mais. Beleza. Só que ela segue muito certinho. Então, e ela gosta dessa dieta. Então, para mim, fica muito mais fácil fazer as manipulações de quantidade e saber onde eu estou acertando ou até mesmo o que não está respondendo de maneira correta, que dessa forma eu consigo achar o problema e trazer novas soluções. Porque se um dia você está comendo pão, no outro dia você está comendo fubá, no outro dia você está comendo tapioca, no outro dia você está comendo inhame, no outro dia você está comendo batata, no outro dia você furou a dieta e não está tendo resultado, eu particularmente não vou fazer ideia de onde que está vindo o furo. Então, quanto mais você ser fiel à sua alimentação, principalmente aos seus carboidratos, porque carboidrato é o que traz mais variedade na dieta. Normalmente, oleaginosas é mais padrãozinho, as proteínas é mais padrãozinho, o que a gente varia mais é nos carboidratos. Se você conseguir colocar uma certa linearidade no que você está consumindo, certamente os resultados vão ser melhores e vai ser fácil de achar os problemas, né? Dadas essas considerações, se você quiser que eu monte a sua dieta, que eu monte o seu treino, que te acompanhe semanalmente, para você nunca mais desistir do seu projeto fitness aí, eu vou deixar o primeiro link na descrição. Você manda mensagem lá para a Paty, que é minha assistente, minha esposa, meus 2 braços, não é braço direito, meus 2 braços, né? E aí vê se faz sentido para você a consultoria e para mim vai ser um prazer te atender lá. E agora, se você quer saber mais sobre esse mundo fitness, te recomendo clicar nesse vídeo e eu te espero lá em poucos segundos. Tchau!